Girando a notícia. Próxima notícia que eu trouxe por causa do meu Bob. Que o Bob tá velhinho demais. Bob é meu filho. 16 anos. O bicho tá completamente surdo. Tá quase completamente cego. Tá passando um frio esses dias. Vocês estão vendo esse pano aqui. Continuo dizendo, não é à toa. Estamos em obra, que tá tudo entulhado, tive que sair de casa, entulhei minhas coisas aqui atrás. E o lugar que a gente veio tá gelado, Belo Horizonte gelada, e o Bob tá eu coloco água quente em garrafinha. Ai, ele me incomodando. Vamos mostrar para as pessoas que estão na live, bem. Ah, o Bob quiser. Olha o Bobinho aqui. Eu tenho colocado água quente em garrafas PET para esquentar ele quando eu saio para trabalhar, né? Bolsa de água quente, essas bolsas de borracha, coloco também, porque eu não posso sair, não posso deixar um aquecedor ligado, que eu morro de medo de incendiar. Eu não posso sair e deixar ele de roupinha, porque eu tenho medo dele agarrar em algum lugar, ficar preso, se machucar. E ele agora, ele levanta para fazer, tá mijando a casa toda, mas ele levanta para fazer xixi e ele não dá conta mais de levantar a perninha. Então ele só dá uma quebrada no quadril assim, para mirar o pinto para fazer xixi, e ele só consegue mirar o próprio sovaco. Então eu não posso deixar ele de roupinha, porque senão ele faz xixi na roupinha, vai ficar molhado, vai ficar sentindo mais frio ainda. Eu não posso deixar ele, eu fico fora de casa 9, 10 horas por dia, eu não posso deixar ele com uma fralda, porque ele faz muitos xixis durante o dia. Se eu deixar ele com uma fralda sem trocar com tantos xixis, ele deve fazer uns 3, 4 xixis quando eu tô fora, vai dar infecção urinária. Então o jeito é deixar ele sem roupinha, sem nada, quando eu tô fora, e botar água quente nas vasilhinhas e na bolsa para ele e pros gatos também. Os gatos também estão sofrendo muito. Olha lá o Gabriel falando. Que cachorro lindo! Assim, obrigada, Gabriel. E a gente tem que ter essa cautela com os animais idosos. Eles ficam muito mais... Ah, agora a outra porque ele corta. Eles ficam com muito mais dificuldade de controlar a temperatura do corpo. Alguns têm mais dificuldade de fazer xixi. O Bob já nem vai mais. Agora ele já levanta perto da caminha, abre as perninhas ali, acha que tá mirando qualquer coisa, mira o sovaco, mija e volta pra caminha. E a gente tem que cuidar deles. Tem gente que abandona e me mata. Pra vocês terem ideia, o Bob faz acupuntura. O Bob teve AVC. Um pouco antes do AVC, ele teve sinomose. Olha, pra vocês verem, com todo o cuidado que eu tenho, o médico disse que eu devo ter trago no sapato a contaminação. O Léo Moreira tem o programa A Hora do Rock junto com o Sereno e agora o Rick na rádio Feito em Casa toda quinta e todo sábado. Ouviu também do veterinário que a vacina brasileira de sinomose não estava protegendo os bichinhos, enfim. O Bob já tinha quase 16 anos quando teve sinomose e logo depois teve AVC. Ele não ficou se arrastando, mas ele ficou todo estrupiado. E o médico falou, Adriana, ele está bem, agora é acupuntura, só acupuntura. Quem é que diz que a gente tem dinheiro para fazer acupuntura em bicho? Conversei com a veterinária especialista em acupuntura. O que ela falou? Adriana, eu uso um método que
você paga, a gente faz só uma sessão bem espaçada uma da outra, podendo ser, conforme o caso, até uma vez por mês. Porque no lugar da agulha, ela coloca um fiozinho de nylon. Então, você não precisa fazer sessão toda semana, porque aí eu não teria dinheiro. No caso do Bob, ela começou a fazer a sessão, se não me engano, de 15 em 15 dias. Com 2 ou 3 meses, não sei. Ele já estava tão bom que agora está fazendo de 40 em 40 dias. E ele anda normal, você não vê, assim, se você não prestar atenção, né? Você não vê sequela nele. Ele levanta, ele anda, ele pula. Tem as limitações, porque tá surdinho, porque tá cego e tudo mais, né? E tem algumas coisas assim muito loucas. E agora, por exemplo, não consegue nem levantar a perninha. Mas, quando esse cachorro saiu da clínica, a cabeça dele arrastava no chão. Ele ia beber água, ele caía dentro da bacia de água. Porque a minha bacia de água é grande, porque eu tenho gato e cachorro, para os gatos também. Então, ele ia comer, ele caía na vasilha de ração, ele ia beber água, ele caía na vasilha de água. Hoje ele tá perfeito, o equilíbrio dele tá muito bom. Só agora que eu tenho percebido que ele vai espirrar, ele abaixa a cabeça. Cada espirro que ele dá uma testada no chão, ele mete a cabeça no chão. E aí eu tô tendo agora que controlar isso, porque parece que ele tá, por causa do frio, ele tem espirrado e eu assisto. Enfim, é caro ter um bicho. São que dirá velho precisando de cuidados. Mas não abandone seu animal. Aqueça seu animal. Eu fico pensando, se o Bob fosse um cachorrinho de ficar no quintal, ele já teria morrido. Você tem que ter essa visão, essa cautela, esse cuidado quando o animal começa a precisar de cuidados especiais. Não é justo que justamente quando eles precisam mais da gente, que a gente não perceba essas necessidades e a vidinha deles acabe se encurtando um pouco mais por causa disso. Então é por isso que eu trouxe essa matéria do portal UOL. Cuidados com cão idoso vão de casa adaptada à alimentação especial. O Bob tá tão bonzinho que ele continua comendo ração dura, ele não precisa de alimentação especial, mas às vezes vai ter um animal que vai precisar de alimentação especial e você tem que dar, né? Fralda pro Bob fica muito caro. A veterinária que faz acupuntura me ensinou a usar a fralda de bebê nele, que eu compro um pacote grande, fica bem barato. Então a gente tem que saber que dá para cuidar do bicho, vai exigir um pouquinho mais, mas é a nossa obrigação. Não tem que querer, tem que fazer. A matéria diz o seguinte: parece que até ontem ele ainda era um filhotinho cheio de energia e peripécias. E você que está me ouvindo pela rádio web Feito em Casa, só agora eu vi que meu microfone estava desligado. Eita ferro, que bosta. Desculpa aí. E vamos que vamos. Matéria do portal UOL. Cuidados com cão idoso vão de casa adaptada à alimentação especial. Parece que até ontem ele ainda era um filhotinho cheio de energia e peripécias pela casa. Mas agora, depois de uma coleção de histórias para contar, sinais como alguns pelinhos brancos pelo corpo e um ritmo menos frenético nas brincadeiras denunciam: a família tem oficialmente um cãozinho idoso em casa. Para promover a qualidade de vida ao doguinho sênior, diminuir eventuais desconfortos do envelhecimento e até desacelerá-lo, o tutor
Para isso, o tutor pode atentar-se à alimentação, peso, check-up veterinário e adaptações físicas em casa. Lembrei de outra coisa, o Bob também está com artrose. Então ele levanta, ele tem muita dificuldade de mexer a patinha dianteira. Só que depois de alguns segundos, aí ele mexe. Mas eu percebo. Então, olha como é estrupiado. Mas é um filhinho da gente. A gente tem que cuidar, a gente tem que ajudar, a gente tem que fazer tudo o que pode por eles, porque eles são como crianças. Você não abandonaria uma criança especial. O bichinho é como se ele fosse uma criança especial. Ele vai começar a perder ali capacidade, né, de compreender o que está acontecendo e a gente tem que ajudar, tadinho. E aí a reportagem pergunta: como saber que chegou o momento certo de dar um cuidado, uma atenção maior para o bicho em razão do envelhecimento? Aí ela diz que o envelhecimento está relacionado ao tamanho e à raça do animal. Cães menores tendem a envelhecer mais tarde. Você não vê um cachorro de porte grande nessa idade do Bob, com 16, 17 anos. Cães grandes parece que vivem no máximo uns 12. E ela fala aqui que é uma média de 10. Mas eu já vi cão de porte grande com 12 anos. Ela fala que os cães menores podem chegar a uma média de 10 anos. Mas você vê, o Bob está com 16. Já os cães maiores chegam à terceira idade a partir dos 7 anos. E eu já vi cão indo até os 12. Lembrando que há variações individuais e muitos podem fugir dessa regra. O presidente, olha só, tem Sociedade Brasileira de Geriatria Veterinária. Gente, eu acho bonitinho demais. Juliano, boa noite. O presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria Veterinária afirma que os cuidados com o sistema locomotor de cães de grande porte devem ser redobrados na velhice, por exemplo. Então, um animal de grande porte, ele apresenta problema nas articulações bem antes que o Bob, por exemplo, que só começou a apresentar agora aos 16 anos. Porque são cães, os cães maiores são cães mais pesados. E o que comer? Opa! Quem estava comigo no IGTV, o vídeo está encerrando, mas nós já iniciamos novamente. Não me abandona, não! Com o perdão, continuando a matéria, com o perdão do trocadilho, o pulo do gato para os cães de grande porte é saber que eles vivem menos porque eles produzem os famosos radicais livres. Ou seja, uma alimentação rica em antioxidantes ajuda a combatê-los e desacelera o envelhecimento. E o interessante disso é que as rações para cães a partir de determinada idade já prevêem isso. Então você não tem que se preocupar. Mas se você for adepto de dar alimentação natural para o seu cão, você já fica sabendo que você vai ter que procurar alimentos ricos em antioxidantes se o seu cão que está envelhecendo for um cão de porte maior. Ele aponta ainda que as carnes vermelhas e brancas, fígado, cereais integrais, beterraba, mamão, batata doce, frutas e verduras são alguns dos elementos antioxidantes que vão compor a alimentação desse animal de grande porte. Seja qual for a raça ou porte do seu melhor amigo, a partir dos 7 anos já vale a pena investir em cuidados extras, como observar se o peso está adequado, se ele ainda tem energia para as atividades físicas, fazer um check-up, ver com o veterinário se já vale a pena dar
Suplemento articular, eu dou um suplemento, ele é um suplemento articular, mas ele ajuda mais o Bob naquele estreitamento de traqueia que ele tem. É só, gente, é incrível. E eles falavam que eu não podia dar o suplemento por muito tempo. Então eu dava, ele tem o estreitamento de traqueia, aí ele sente aquele mal-estar. Eu começo a dar o suplemento para ele, vai dando aí uns 15 dias, 20 dias, ele já para. Como melhora? E aí agora o veterinário disse que eu posso dar direto. Então o Bob já tá tomando aí o suplemento de cartilagem lá, não sei explicar não. Constantemente, todo dia eu tenho que enganar ele, fazer uma coisinha pra ele querer comer, porque o filho da puta cospe. Se deixar, ele cospe. Bom, as atividades físicas e brincadeiras merecem atenção especial nesta fase de envelhecimento. Não há necessidade de proibir, mas os especialistas recomendam que a gente use o bom senso e entenda que o cão já não tem mais a mesma resistência de antes. Os idosos, animais idosos, eles gostam de rotina. E parar com uma brincadeira que ele gosta só porque ele é velho não vai ser saudável. O que a gente tem que mudar é a intensidade e a duração daquela brincadeira. Tudo deve ser feito respeitando as limitações do animal. E a gente é que tem que observar, porque isso vai variar de bicho para bicho. Então, por exemplo, se costumava passear uma vez ao dia por 1 hora, o ideal é que passem a ser 3 passeios de 20 minutos, porque ele vai cansar mais. Ou 2 passeios de 20 minutos. Você quem vai observar e determinar isso. Mudanças em casa também devem ser consideradas, principalmente como aqui no caso do Bob, apresenta uma deficiência visual ou algum problema cognitivo de capacidade de compreensão das coisas. É ideal que tenha portão para que ele não vá para portõezinhos para que ele não vá para áreas perigosas como escadas e piscinas. O Bob, ele já estava fazendo as primeiras sessões de acupuntura, então ele começou a voltar a ficar equilibradozinho e veio um entregador. O moço, eu não vi que o Bob saiu, o moço achou que ele estava acostumado. O Bob chegou na beira da escada, foi cheirar não sei o que, eu só vi o Bob rolando escada abaixo. Ele foi parar no andar de baixo. E o filho da puta levantou, balançou o corpinho de boa. Não machucou, não piorou nem nada. Mas olha que perigo. Então, se você tem escada em casa, se você tem piscina, tem que ter cuidado para o animal não ter acesso a ela. Definitivamente não. Piso antiderrapante também. Aliás, nem tem que falar isso, porque, né, piso antiderrapante, a gente tem que olhar isso pra gente. Tirando umas filhas da puta que tem aqui no meu prédio, que trocaram a especificação do piso que nós escolhemos, que era para ser um piso antiderrapante, e não colocaram outro, e em assembleia elas conseguiram aquele bando de procuração daquelas velhas filhas de uma égua que não comparece à assembleia. Agora você imagina um prédio que só tem idoso, que eu costumo ainda brincar que eu sou a gatinha do meu prédio, eu tenho 53 anos, optaram por um piso não derrapante no hall. Filhas da puta. Mas voltando aqui, na casa da gente a gente já põe, né? Acabei de falar, minha casa tem obra, eu tô botando piso antiderrapante, nem é pelo Bob, é por mim. Então o que a gente faz para a segurança da gente também ajuda muito o animal. Colocar rampas para ele descer de camas e de sofás, elevar a vasilhinha de comida e de água. Eu fiz isso com o Bob também, apesar dele ter melhorado, eu coloquei
cortei umas caixinhas de papelão numa altura assim de uns 4 dedos ou um pouco mais. Coloquei a água ali, coloquei a comida, tá bem mais confortável o acesso dele para beber água e para se alimentar. E, gente, não deixar de levar um veterinário. Sabe? Uma vez por ano que seja, faça o check-up. Ou se você vê que ele está sentindo dor, que ele está mais amuado, leva. Poxa, o bicho te fez sua alegria de vida durante tantos anos. Quando ele precisa, você vai dizer que você não tem dinheiro para levar no veterinário? Sacanagem, né? A gente tem algumas cidades, mas são muito poucas ainda, tem hospital público veterinário. Aqui em Belo Horizonte tem, mas costuma ser só para quem tem, por exemplo, Bolsa Família, só mesmo para pessoal de baixa renda. E mesmo que você tenha condição, você fica filas às vezes 1 hora, né? Então, assim, sei lá, faça uma vaquinha entre parentes e amigos, mas não deixe de pagar o veterinário do seu cão. É muita sacanagem. E mantenha as vacinas em dia. É a última dica aqui que o veterinário dá. Enfim, se o seu animalzinho tá como o meu pequeno Bob, velhinho, cuide dele, adapte sua casa, preste mais atenção, principalmente quando está mais frio e quando você vai fazer as brincadeiras e caminhadas com ele. A gente falou de cão, mas isso vale para gatos e para outros pets também, combinado?